Seja bem-vindo. Você está prestes a entrar em um mundo que existe além do que os olhos veem. Um confronto que não se trava com armas, mas com a verdade. Um drama que envolve Deus, Satanás e cada ser humano. Aqui não há meias palavras. Não há contornos suaves para as perguntas difíceis. Não há desculpas para quem quer escapar do que a Bíblia realmente diz. Você verá o que muitos temem encarar: o caráter santo e justo de Deus, a natureza enganadora e limitada de Satanás, a condição humana sem Cristo, a salvação e a redenção que só Ele oferece. Se você procura explicações superficiais ou interpretações gospel arrumadinha, este não é o seu lugar. Aqui o que importa é a palavra pura, crua e clara, mostrando quem realmente governa, quem realmente acusa e quem realmente salva. Prepare-se para enxergar o invisível. Prepare-se para entender a justiça. Prepare-se para conhecer a graça, porque no final a escolha será sua. O confronto invisível, a verdade sobre Deus, Satanás e o destino humano. O drama cósmico que a Bíblia revela da queda à redenção. Introdução. Quando o invisível se torna inescapável. Existe um confronto que não se trava com espadas, mas com verdades. Um palco que não está na terra, mas nos céus. Uma tensão que envolve Deus, Satanás e toda a humanidade, inclusive você. A Bíblia revela esse drama cósmico com tanta clareza que, quando se entende o que realmente está escrito, nenhuma acusação contra Deus permanece de pé, nem mesmo as mais duras, como Deus é sádico. Ele deixou Satanás agir livremente só para se divertir. Deus é injusto. Até mesmo perguntas que muitos usam para tentar descreditar a justiça divina são respondidas pela própria Escritura. E os que morreram antes de Cristo? Foram condenados? E os filhos de Jó? Por que morreram? Tudo isso é esclarecido aqui, sem maquiagem doutrinária e sem gambiarra interpretativa. Sabe por quê? Porque o canal Bíblia Sem Engano não faz malabarismo para explicar o Evangelho de Jesus. Aqui não tem arrumadinho gospel, não tem driblada teológica, não tem envernizamento religioso. Aqui tem Bíblia pura, crua e colada nos textos, exatamente como Deus disse, não como tradições humanas tentam impor. Aqui não existe medo de encarar textos difíceis. Aqui não existe receio de expor o caráter santo, justo e imutável de Deus. Aqui não existe fantasia mística para proteger teólogos que não suportam o peso da Escritura. O que existe aqui é Deus dizendo a verdade, Satanás aparecendo como realmente é, a justiça divina brilhando na queda e na redenção, e cada pergunta sendo respondida com o próprio texto bíblico, sem truques, sem fuga do assunto, sem alegorias inventadas. Então, respire fundo. Vamos ao confronto invisível, mas absolutamente real, antes de qualquer dúvida. Quem é Deus e quem é Satanás? Se existe um ponto onde todo o debate espiritual se desvia, tropeça e cai, é aqui. Quem realmente é Deus e quem realmente é Satanás. A Bíblia não deixa isso em aberto. Ela não permite zona cinzenta. Ela não dá espaço para a teoria humana. Ela simplesmente revela. E é aqui que começamos o confronto invisível, pela identidade. Deus é santo, totalmente santo. Antes de existir criação, anjos, céu, terra ou qualquer conceito de mal, Deus já era santo. A Escritura não diz que ele possui santidade. Diz que ele é santo. Isaías 6:3. A santidade não é atributo opcional. É a essência de quem Deus é. Por isso, Deus não tenta ninguém com o mal. Tiago 1:13. Nele não há treva nenhuma. 1 João 1:5. Tudo o que ele faz é justo e perfeito. Deuteronômio 32:4. Ou seja, Deus não é sádico. Deus não se diverte com a dor humana. Deus não brinca com o sofrimento. A imagem distorcida de um Deus cruel não é bíblica. É demoníaca. E por quê? Porque, ao distorcer a imagem do santo, Satanás ganha espaço para ser confundido com justiça. E isso nos leva ao outro lado do confronto. Satanás,
não é lado sombrio de Deus. É rebelde, criatura e caído. A Bíblia nunca apresenta Satanás como uma força contrária equivalente a Deus. Nunca. Ele é criado. Ezequiel 28:15. Perfeito em beleza, mas não em caráter. Tornou-se corrupto, foi expulso. Lucas 10:18. É criatura, é finito, é limitado e, acima de tudo, é injusto. Logo, Satanás não é sombra de Deus, é negação de Deus. Esse ponto é crucial porque muitos hoje dizem: Deus é sádico porque permite Satanás agir livremente. Mas essa premissa ignora um fato que Deus revela desde o início. Satanás age, mas não reina. Ataca, mas não governa. Opera, mas não define os limites. O único trono eterno pertence a Deus. Salmos 45:6. Satanás não faz nada além do que Deus permite, e Deus só permite para cumprir justiça, propósito e juízo. Nunca sadismo, nunca prazer na dor, sempre justiça. Por isso, quando o diabo aparece em Jó 1, ele não entra como parceiro, funcionário ou agente autorizado. Ele entra como acusador, como inimigo, como opositor. E isso nos leva ao ponto que gera mais dúvida entre os críticos. O cenário de Jó. A justiça é o foco, não a dor. O livro de Jó não gira em torno do sofrimento humano. Gira em torno da justiça divina. E a grande pergunta ali não é: por que Jó sofreu? Mas, Deus é justo mesmo quando o homem não entende sua justiça? É por isso que Satanás aparece. Não porque Deus gosta da maldade, mas porque o mal precisa ser exposto, confrontado e julgado. Antes de continuarmos, precisamos desmontar um dos maiores equívocos. Quem afirmou que Deus estava fazendo mal a Jó? Foram os amigos de Jó, não Deus. Eles diziam: Deus te feriu. Deus te castigou. Você deve ter pecado. Mas ao final, o próprio Deus declara: vocês não falaram de mim o que era reto. Jó 42:7. Ou seja, a Bíblia registra o erro, a Bíblia corrige o erro, a Bíblia condena o erro, e tudo isso no mesmo livro. Logo, o Antigo Testamento não apresenta Deus como autor da tragédia. Os amigos apresentaram, e Deus desmentiu. Isso zera a acusação moderna de que Deus matou os filhos de Jó. O texto nunca diz isso. E agora vem a pergunta que machuca muita gente, mas precisa ser encarada pela ótica divina. E os filhos de Jó? Por que morreram? A resposta está naquilo que Deus já havia decretado muito antes. Não há um justo sequer. Romanos 3:10. Se aplicarmos essa verdade, fica claro. Eles não eram mais justos do que qualquer ser humano. Eles não eram mais injustos também. Eles faziam parte da humanidade caída. Mas então vem a dúvida. Mas e a salvação deles? Cristo ainda não tinha vindo. Aqui está o ponto que poucos entendem. Como alguém era salvo antes da cruz? Não era. Pelo sangue de animais, pela lei, por obras, por justiça própria. Era exatamente o mesmo princípio da salvação hoje. Pela graça, mediante a fé, na promessa do Redentor. Por isso a Escritura diz sobre Abraão: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Gênesis 15, versículo 6. Mas note, ele não creu em seu próprio Deus, no sentido genérico. Ele creu na promessa do Deus que salvaria. Creu no Senhor que justificaria. Creu no Deus que enviaria o Messias. A fé de Abraão era cristocêntrica em essência, mesmo sem conhecer o nome Jesus. Por isso, o Novo Testamento afirma: Abraão viu o meu dia e se alegrou. João 8:56. Abraão não viu Cristo com detalhes, mas viu a promessa do dia. Assim eram os antigos. Criam na promessa, criam no Deus que justificaria, criam no Messias que viria. Por isso Deus podia passar por cima dos pecados. Romanos 3:25. Não no sentido de ignorar, mas no sentido de adiar judicialmente a sentença, porque Cristo pagaria. Assim, os filhos de Jó não foram mortos por Deus. Foram vítimas de um mundo caído, e sua salvação dependia do mesmo fundamento eterno, a fé na promessa do Redentor. Então,
A morte deles foi injusta? Não, porque todos são mortais. Todos estão debaixo da queda. Todos pertencem à humanidade que morre. E Deus pode soberanamente permitir a morte física sem injustiça alguma. A injustiça seria condená-los eternamente sem base. E isso Deus jamais fez. E aqui entra uma verdade monumental. Deus não permite o mal para se divertir. Permite para julgar o mal. A cruz prova isso. A queda prova isso. O juízo final prova isso. Deus não precisa do mal, mas expõe o mal para destruí-lo. Por isso Jó termina restaurado. Por isso Satanás termina derrotado. Por isso a história termina com um Deus que triunfa, não com um diabo solto. Por que Deus permite o mal? O segredo da permissão divina e o silêncio que grita justiça. Se existe uma pergunta que atravessa séculos, culturas e filosofias, é esta: se Deus é bom, por que o mal existe? A Bíblia não responde com filosofia. Responde com revelação. E a resposta bíblica desmonta a ideia de um Deus cruel ou sádico, e ao mesmo tempo revela o propósito inacreditável da existência do mal. Deus não criou o mal, mas criou seres livres. O mal não começa em Deus. Começa fora dele, quando criaturas perfeitas escolhem rejeitar sua perfeição. A Escritura afirma: Deus é luz, nele não há treva nenhuma. 1 João 1,5. Logo, Deus não produz mal, não sente prazer no mal, não maquina o mal, não inspira o mal, mas criou anjos e humanos com liberdade real. E onde há liberdade real, existe a possibilidade real de rejeição. Por isso a Bíblia narra: perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28:15. Logo, a corrupção surgiu, não foi criada. O mal nasceu no coração da criatura, não no coração do Criador. E aqui surge a questão inevitável. Mas se Deus sabia que o mal apareceria, por que permitiu? Deus permite o mal para revelar a justiça que o mal negou. Essa resposta não é popular. Não massageia a mente carnal, mas é bíblica. Deus permite o mal existir para julgar o mal, expor o mal, derrotar o mal, revelar a glória de sua justiça. A cruz é a prova máxima. O maior ato de justiça da história só pôde existir porque o mal existia. Deus não é autor do mal, mas é juiz do mal. E juiz nenhum condena um crime inexistente. Sem queda, não há redenção. Sem tentação, não há vitória. Sem injustiça, não há juízo. Por isso Deus permite Satanás existir, não para lhe dar liberdade total, mas para restringir e derrotar sua rebelião, publicamente. E isso nos leva ao palco de Jó, onde vemos essa dinâmica em operação. A permissão em Jó: Deus soberano, Satanás limitado. Quando Satanás aparece diante de Deus em Jó 1, o texto deixa claro: Satanás não entra onde quer. Satanás não faz o que quer. Satanás não toca em quem quer. Satanás não determina limites. Deus diz: eis que tudo o que ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Jó 1:12. E depois: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Jó 2:6. Daí vemos três verdades cristalinas. 1. Satanás só age porque há permissão. Ele não governa o mundo. Opera dentro de limites. 2. Deus determina o alcance. O diabo não toca um fio de cabelo além do que Deus autoriza. 3. A finalidade é justiça, não sadismo. Se Deus fosse sádico, ele não colocaria limites, mas ele coloca sempre. Logo, a acusação moderna de que Deus é cruel não tem base textual. É interpretação superficial de quem nunca encarou Jó 42, onde Deus corrige o que os homens disseram sobre ele. Mas agora surge a pergunta mais difícil: por que Deus não impediu Satanás de tocar os filhos de Jó? Por que crianças morrem? Por que bons morrem? Por que os filhos de Jó morreram? A Bíblia responde: por causa da queda. Todos morrem. Todos, sem exceção, sem distinção. Por quê?
O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. E como não há um justo sequer, Romanos 3:10, a morte física não é injustiça, é consequência universal. A morte dos filhos de Jó não foi um castigo, um juízo contra eles, um ato sádico, punição divina. Foi a revelação da condição humana. Todos são mortais. Mas a dúvida continua. E o destino eterno deles? Cristo ainda não tinha morrido. Aqui entra uma das verdades mais profundas da Bíblia. A salvação antes da cruz não era pela lei, era pela promessa. Ninguém antes de Cristo foi salvo por sacrifícios, mandamentos, rituais, linhagem, moralidade. A salvação sempre foi pela fé na promessa do Redentor. Por isso diz, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Gênesis 15:6. Mas essa fé não era vazia. Era fé no Deus que justificaria, no Deus que salvaria, no Deus que enviaria o Messias. Abraão não sabia o nome Jesus, nem os detalhes do sacrifício na cruz, mas sabia. O Salvador viria, Deus justificaria, a promessa de redenção se cumpriria. Como Jesus disse, Abraão viu o meu dia e alegrou-se. João 8:56. Paulo escreve sobre a manifestação da justiça de Deus no tempo presente. Deus o ofereceu como propiciação mediante a fé no seu sangue, demonstrando a sua justiça, porque neles havia passado por cima dos pecados anteriormente cometidos, para demonstrar a sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:25-26. Ou seja, Deus não ignorou os pecados antigos, ele os suspendeu judicialmente, porque Cristo viria cumprir a promessa de salvação. Não existem duas formas de salvação. Há um único Salvador e uma única justiça, que se aplica tanto aos que viveram antes da cruz, quanto aos que vivem depois dela. Quanto aos filhos de Jó, eles não morreram sem esperança. Eles não morreram em condenação automática. Eles estavam debaixo da mesma promessa que sustentou todos os antigos. Ao olharmos mais para o passado, percebemos que Abel não esperou um Messias, mas esperou a promessa de Deus. E essa promessa, embora embrionária, também apontava para Cristo. Cristo é o cumprimento posterior, não o entendimento anterior. Abel creu naquilo que Deus revelou no seu tempo. Nós cremos no que Deus revelou no nosso tempo, mas a fé é a mesma em essência. Fé na palavra de Deus, fé na promessa de Deus, fé no agir de Deus contra o pecado. Fé bíblica não existe sem revelação. Romanos 10:17-18 diz: Assim vem a fé pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas eu pergunto, por acaso eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Portanto, Abel respondeu à revelação que Deus lhe deu. E agora chegamos ao ponto mais forte deste. Deus não permite o mal para fazer o homem sofrer. Permite para que o mal seja vencido definitivamente. O mal existe temporariamente, mas será destruído eternamente. Ou seja, a queda expôs o mal. A cruz pagou pelo mal. O juízo eliminará o mal. Deus não é sádico. Ele é juiz. E seu julgamento não é frio. Ele julga, com lágrimas no Gólgota, com o filho carregando a ira, com o cordeiro tomando o lugar do condenado. O Deus que permite sofrimento é o Deus que sofre por nós antes de exigir qualquer resposta nossa. Por isso não existe justificativa para odiar Deus. Não existe argumento legítimo para chamá-lo de cruel. Tudo o que ele faz é santo, justo e cheio de propósito. E no fim de Jó, tudo fica claro. Jó entende. Deus se revela. Satanás é humilhado, a justiça triunfa, a vida vence, a história faz sentido. Portanto, o texto bíblico deixa claro. Jó era íntegro, temente a Deus, justo e irrepreensível. Jó 1:1 e Jó 1:8. Ele não merecia sofrer, não provocou nenhum erro que justificasse dor. Então, por que Deus permitiu que Satanás o tocasse? 1.
Satanás só age com permissão de Deus. Eis que tudo o que ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Jó 1:12. Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Jó 2:6. Deus não entrega Jó arbitrariamente a Satanás. Ele limita o alcance da ação do diabo. O ponto aqui não é sadismo, mas justiça. Deus deixa a rebelião do diabo se manifestar para que o caráter de Jó e a própria justiça divina sejam revelados. 2. O sofrimento de Jó revela a realidade do mal. Se Satanás fosse eliminado ou impedido de agir, o mal permaneceria oculto. Deus usa a permissão do mal para demonstrar quem ele é, quem Satanás é e qual é a natureza da humanidade caída. O sofrimento de Jó não é um castigo, mas parte do tribunal público da história. O mal age, mas o limite é dado pelo justo juiz. A soberania divina não é contraditória. Muitas pessoas dizem: Deus é sádico porque permite que Satanás ataque os justos. A Escritura diz o contrário. Deus não pratica o mal. 1 João 1:5. Deus só permite o mal com propósito. Romanos 8:28. Deus limita a ação do mal. Jó 1:12. Portanto, a morte dos filhos de Jó e a destruição de seus bens não são resultado de sadismo, mas uma demonstração da realidade do pecado e da necessidade de redenção. Todo esse evento prepara o caminho para que a justiça de Deus seja manifesta e a glória dele seja revelada. A queda do primeiro rebelde. Como surgiu o mal e por que Satanás ainda não foi destruído? Há um ponto na história da criação que a Bíblia não narra em forma de narrativa cronológica, mas em forma de revelação judicial. Assim, entendemos quem Satanás era, como caiu e, principalmente, por que Deus não o destruiu imediatamente. A resposta bíblica não é suave, não é simpática e não faz média com nenhum sistema religioso. A resposta é justiça, pois Satanás não surge como monstro, surge como guardião perfeito. A Bíblia não apresenta Satanás como um demônio criado mal, mas como um anjo perfeito que se corrompeu. Sobre o querubim ungido, o texto declara: Eras o selo da perfeição. Perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28:12-15. Isso nos revela duas realidades. 1. O mal não veio de Deus. 2. O mal surgiu dentro de uma criatura livre. Satanás não rompeu com Deus por carência, nem por ignorância, nem por falta de glória. Ele caiu por orgulho, como diz Isaías. Tu dizias no teu coração: Eu subirei, acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:13-14. O primeiro pecado da história não foi assassinato, não foi mentira, não foi adultério, foi rebelião contra o Criador. O mal nasceu como pretensão de divindade. Por que Deus não o aniquilou imediatamente? Se Deus destrói Satanás no exato momento da queda, milhões perguntariam: por que destruir uma criatura sem permitir que fosse julgada? Cadê o processo? Cadê as provas? Cadê o veredito? O caráter de Deus não permite justiça arbitrária. Sua justiça é pública, perfeita, demonstrada, incontestável. Por isso, ele não destruiu a rebelião no instante da queda. Em vez disso, Deus abriu o tribunal da história. Cada ato do diabo seria exposto. Cada consequência seria vista. Cada acusação seria destruída pela verdade. Cada mentira seria desmascarada. E o veredito final seria inapelável. Logo, a existência presente do mal não é prova contra Deus. É prova contra Satanás. Se Deus destrói Satanás na hora, ele tem que destruir toda a humanidade junto. Porque quando o homem cai em Gênesis 3, ele cai no mesmo tipo de rebelião, não contra uma ordem, mas contra o próprio caráter de Deus. O texto é claro: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Aqui, morrer não era punição isolada, era consequência da ruptura. A partir da queda, todos pecam, corrompem, se afastam, morrem,
E a Escritura confirma: não há justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. Então pense: se Deus destrói Satanás imediatamente, também deveria destruir todos os que carregam a mesma rebelião em si. A justiça divina não favorece um e destrói outro. Ela não tem dois pesos e duas medidas. Por isso Pedro declara: o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. 2 Pedro 3:9. A demora no juízo não é fraqueza, é misericórdia. E essa misericórdia abriu espaço para o momento mais importante da história. A cruz é o julgamento final de Satanás. E a garantia da nossa absolvição na cruz, Jesus anuncia: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12:31. O juízo já começou. A sentença já está decidida. O veredito já está assinado. A cruz é o golpe mortal. O lago de fogo é a execução final. Por isso o Apocalipse afirma: o diabo será lançado no lago de fogo e será atormentado para todo o sempre. Apocalipse 20:10. Mas por que não foi lançado ainda? Porque Deus está salvando pessoas. E só pode salvar pecadores porque Ele não destruiu o mal imediatamente. Sem queda, não há redenção. Sem história, não há julgamento. Sem tempo, não há arrependimento. O mundo atual não é prova da crueldade de Deus. É prova de sua paciência. Satanás hoje é o que a Bíblia diz: um inimigo vencido, ainda agindo, mas já condenado. Ele não reina, não determina, não governa, não domina o destino humano. A Bíblia descreve sua condição: andar em redor. 1 Pedro 5:8. Acusar. Apocalipse 12:10. Enganar. 2 Coríntios 11:14. Oprimir. Atos 10:38. Mas sempre limitado. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Um ser que foge de homens que resistem não é soberano, é derrotado, e sua derrota será exposta no último grande ato do roteiro divino. A queda e a redenção se encontram no mesmo ponto: a glória de Deus. A história inteira, anjos, queda, pecado, morte, cruz, juízo, converge para um único propósito: revelar que Deus é perfeitamente justo e perfeitamente salvador. Por isso, Paulo diz que Deus, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:26. Não existe uma célula do universo fora desse propósito. Satanás serve de contraste, o mal serve de cenário, a história serve de tribunal, a cruz serve de decreto, e o juízo final serve de vinda gloriosa da justiça eterna. A lei, a justiça e a lógica impecável de Deus. Se existe um ponto onde muitos tropeçam, inclusive pastores, pregadores, teólogos e comentaristas famosos, é aqui. A relação entre a lei, a promessa e a justiça de Deus. Alguns tentam conciliar tudo, como se Deus tivesse criado um sistema confuso, cheio de remendos. Outros chegam ao cúmulo de dizer que Deus mudou, Deus se adequou. Mas a verdade é exatamente o contrário. Deus nunca mudou. A lei nunca produziu justiça. E a promessa nunca dependeu da performance humana. E é exatamente isso que Paulo explica de forma cristalina. Mas muita gente ainda não enxerga. Sabe por que não enxerga? Porque a promessa é maior que a lei. Antes de existir Moisés, antes de existir levitas, antes de existir tabernáculo, antes de existir sacrifício, antes de existir mandamento escrito, Deus já havia estabelecido algo com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Essa promessa não dependia de circuncisão, dieta alimentar, calendário judaico, rituais, sacrifícios, sacerdócio ou do próprio desempenho moral de Abraão. Essa promessa foi dada 430 anos antes da lei. Paulo deixa isso explícito para esmagar qualquer tentativa de misturar a graça com Moisés. Deus não é incoerente.
Uma promessa dada em graça jamais é anulada por um pacto de obras. Então, para que serve a lei? Paulo responde sem rodeios. A lei entrou para mostrar o pecado, para evidenciar a culpa, para que toda boca se calasse. A lei não trouxe vida, trouxe diagnóstico. A lei não trouxe libertação, trouxe condenação. A lei não trouxe justiça, trouxe sentença. Ela é como um raio-x, revela a fratura, mas não cura. Só quem não entende isso tenta misturar Moisés com Cristo. Só quem não entendeu a gravidade da lei tenta cumprir partes dela, como se estivesse agradando a Deus. A função da lei é levar o ser humano ao desespero espiritual até que ele reconheça: eu não consigo. Preciso do Salvador. A lei foi um tutor, e tutor não é pai. Paulo usa a palavra grega aio, que algumas traduções chamam de tutor, mas a Bíblia não apresenta a lei de Moisés como um tutor amoroso. Na realidade, a lei revelava o pecado e expunha a condição humana, mostrando a necessidade de redenção. Satanás, o acusador, se aproveita dessa exposição. Faz o povo crer que sacrifícios de animais poderiam tirar pecados quando não podiam. Impõe restrições alimentares, mesmo sabendo que Jesus declararia todos puros. Ordena violência e guerras, contrariando mandamentos como não matarás. O verdadeiro propósito da lei não é condenar de Deus, mas revelar o pecado e preparar o caminho para Cristo, que desmascara o acusador e oferece a justiça e a salvação que Deus sempre quis conceder. O grande erro de muitos hoje é tentar viver com Cristo, mas carregando o tutor nas costas. Por outro lado, analisando a justiça que provém da fé, vemos que a fé não é um invento do Novo Testamento. Muitos dizem: mas Abraão não tinha fé em Cristo, ele tinha fé em Deus. Verdade. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram. A fé em Deus sempre foi o fundamento da justiça, e a fé em Cristo é a continuidade inevitável dessa mesma fé. Jesus não é um plano B. Ele não veio consertar nada. Ele é o cumprimento do que Deus já havia planejado antes da fundação do mundo. Abraão creu sem entender tudo. Nós cremos vendo tudo revelado. Mas é a mesma fé, a mesma justiça imputada, o mesmo Deus, a mesma promessa. Enquanto a fé aponta para a solução, a lei apenas aponta o problema. A lei aponta o dedo. Você é culpado. A cruz proclama: alguém já pagou por você. A lei exige perfeição. A cruz concede perdão. A lei separa. A cruz reúne. A lei mata. A cruz vivifica. É por isso que Paulo afirma categoricamente: se a justiça vem da lei, Cristo morreu inutilmente. E essa frase destrói legalismo, judaísmo cristianizado, adventismo sabatista, doutrinas de comida, teologias de sacrifício, performances religiosas e qualquer tentativa de merecer a salvação. Porque se você pudesse se salvar pela lei, Cristo não precisaria ter vindo. A lógica de Deus é perfeita. A promessa veio primeiro. A lei entrou depois, para mostrar o pecado. Cristo veio por fim, para cumprir, justificar e salvar. Misturar a ordem é destruir o Evangelho. A fé que salva hoje é a mesma que salvou Abraão. Crer no caráter do Deus que justifica. A diferença é que agora, esse Deus revelou seu nome, seu rosto e sua obra: Jesus Cristo. E agora? Nós somos filhos de Deus ou apenas criaturas? Compreenda a identidade revelada em Cristo. Se existe uma confusão que atravessa séculos, púlpitos e denominações, é esta: todo mundo pensa que é filho de Deus. A frase virou slogan religioso, virou bordão de camiseta, virou discurso de conforto emocional. Mas a Bíblia é clara, e Paulo não deixa margem. Nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas só quem está em Cristo é filho. Essa afirmação derruba 90% do evangelho açucarado pregado hoje, mas levanta 100% da verdade bíblica. O mundo se conforta numa mentira bonita. O mundo inteiro repete:
Somos todos filhos de Deus. Parece bonito, parece inclusivo, parece amoroso, mas não é bíblico. Se isso fosse verdade, Jesus não teria dito aos fariseus: Vós tendes por pai o diabo. Sim, Jesus falou isso, e falou olhando para homens religiosos, conhecedores da lei, guardadores de tradições, santos aos olhos das pessoas. A filiação é uma questão espiritual, não biológica. É definida pela fé, não pelo ser humano. A filiação é dada, não nascida. Paulo ensina que só existe um caminho para alguém deixar de ser apenas criatura e se tornar filho, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, não é por religiosidade, não é por moralidade, não é por guardar mandamentos, não é por seguir tradições, e muito menos por ser judeu, descendente físico de Abraão. A filiação é uma concessão divina, um ato soberano, uma adoção espiritual realizada exclusivamente em Cristo. Fora disso, ninguém é filho, apenas criatura. O vestir-se de Cristo, a maior mudança de identidade da história. Paulo diz: Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Esse revestir-se não é ritual de água, não é cerimônia, não é placa de igreja. É união espiritual. É Deus olhando para você e vendo, não seus pecados, não suas falhas, não sua culpa, não sua história, não seu passado. Ele vê Cristo. É justiça imputada. É identidade imputada. É filiação imputada. A maior troca já feita. Deus tira o velho você e coloca Cristo sobre você. É por isso que Paulo afirma que a justiça não vem da lei, porque a lei revela você. Mas a fé revela Cristo em seu lugar. Em Cristo, todas as barreiras desaparecem. Paulo continua: Nisto não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. E aqui muitos pregadores modernos deslizam para discussões sociais, políticas e ideológicas. Mas Paulo não está falando disso. Antes de Cristo, havia separações claras entre judeus e gentios, entre homens e mulheres no templo, entre o que eles achavam que eram puros ou impuros, e entre quem achavam que podia se aproximar de Deus, mas na verdade estavam lidando com o acusador, que se aproveitava da lei e das regras para enganar e controlar. Essa parede de separação não foi criada por Deus, mas pelos próprios homens, influenciados pelo acusador, que achavam que apenas eles tinham acesso ao Criador. A lei sem Cristo expunha o pecado e reforçava essa barreira, muitas vezes funcionando como instrumento do enganador. Mas Jesus veio e derrubou essa parede. Ele mostrou que o acusador não tem autoridade para separar e que o acesso a Deus está aberto a todos que creem, independentemente de raça, gênero ou status ritual. A cruz e a fé em Cristo revelam que a justiça não vem da exclusão ou do cumprimento de regras externas, mas da aceitação da obra redentora de Deus, que desmascara o acusador e concede vida verdadeira. O que Paulo está dizendo é: ninguém tem acesso maior ou menor a Deus. Todos têm o mesmo Cristo e o mesmo Pai. Herdeiros com Abraão, filhos da promessa. Paulo encerra com uma chave de ouro. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso aqui destrói qualquer teologia que tente colocar os cristãos debaixo da lei de Moisés, ressuscitar rituais judaicos, reerguer calendários alimentares, separar Igreja e Israel como dois povos distintos de Deus, afirmar que só o judeu físico é herdeiro. Paulo crava: descendência de Abraão é quem está em Cristo, e mais ninguém. Abraão não é pai dos religiosos, não é pai dos legalistas, não é pai dos que guardam sábado, não é pai dos que seguem Moisés. Abraão é pai dos que creem. E quem crê no evangelho puro, simples e imutável é herdeiro da mesma promessa que Deus fez milhares de anos atrás. A filiação é o coração do evangelho. Antes, criatura. Pela fé, filho. Antes, condenado. Pela fé,
justificado. Antes, separado. Pela fé, unido a Cristo. O Evangelho não é uma reforma moral. Não é um código de conduta. Não é religião com cara de cristianismo. O Evangelho é adoção. E tudo isso é garantido não pela lei, não pelas tradições, não pelo mérito humano, mas pela obra perfeita de Cristo. A escravidão religiosa. Porque voltar à lei é abandonar a graça. Este é uma das bombas teológicas mais fortes da carta aos Gálatas. Paulo não usa meias palavras. Ele não contorna o problema. Ele não dialoga. Ele denuncia. O Espírito Santo, através dele, deixa claro: qualquer tentativa de voltar à lei é escravidão. Qualquer sistema que inclui obras da lei é escravidão. Qualquer evangelho que adiciona rituais é escravidão. E Paulo é ainda mais radical. Quem tenta cumprir a lei para agradar a Deus juridicamente se coloca debaixo de maldição. Quem deu o Espírito em você? A lei ou a fé? Paulo começa com uma pergunta que destrói toda a ideia de religião humanista. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Essa pergunta desmonta doutrinas de salvação por obras da lei de Moisés, sistemas que mandam guardar mandamentos para ser salvo, teologias que dizem que Deus só aceita quem obedece à lei. A resposta é tão óbvia quanto devastadora. Ninguém recebeu o Espírito Santo por guardar sábado. Ninguém recebeu o Espírito por guardar alimentação mosaica. Ninguém recebeu o Espírito porque é fiel ao decálogo. A única via do Espírito é a fé em Cristo. Se alguém tenta acrescentar obras, Paulo pergunta: sois vós tão insensatos? É o mesmo que dizer: vocês começaram no Espírito e querem terminar na carne? Abraão é o protótipo, e ele foi justificado sem lei. Paulo lembra o fato que destrói a teologia judaizante. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E então conclui: os que são da fé é que são filhos de Abraão. Não os que guardam sábado, seguem rituais mosaicos, imitam costumes judeus, misturam cristianismo com Torá, tentam reconstruir a religião de Moisés. Filho de Abraão é quem crê no Evangelho. Filho da lei é quem tenta viver da lei. E Paulo deixa claro para onde isso leva. Voltar à lei é se colocar debaixo de maldição. Aqui está uma das declarações mais duras de todo o Novo Testamento. Todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, se alguém guardar um mandamento, tem que guardar todos. Se alguém falhar em um, está condenado. Se alguém tentar se justificar pela lei, já está julgado e condenado. A lei não aceita quase. Ela não aceita tentativa. Ela não aceita boa intenção. A lei exige perfeição, e ninguém consegue cumprir. Por isso Paulo diz: a lei não justifica ninguém, só condena. Cristo nos resgatou do que nunca poderíamos escapar. Paulo declara: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Isso significa: ele tomou a condenação que a lei pronunciava contra nós. Ele recebeu a sentença que era nossa. Ele pagou a dívida que não poderíamos pagar. Ele cumpriu a lei que nunca poderíamos cumprir. Por isso Paulo conclui: fomos libertos, redimidos, justificados e declarados filhos. E tudo isso é dado por fé, nunca por obras. A promessa veio primeiro. A lei veio depois e não cancela nada. Paulo destrói a ideia de que a lei aperfeiçoa a promessa. A lei, que veio 430 anos depois, não anula a promessa. Isso significa: a promessa é eterna. A lei foi temporária. A promessa é incondicional. A lei era condicional. A promessa salva. A lei condena. A lei não veio para substituir a graça. Veio para revelar o pecado, tornar o homem indesculpável, mostrar a incapacidade humana,
conduzir o pecador até Cristo. No contexto de Gálatas 3:24, Paulo usa a palavra grega aio. Tradicionalmente é traduzida como tutor ou guardiã de criança. Mas, biblicamente, podemos redefinir o sentido assim. A lei foi um aio no sentido de revelar a condição humana e expor o pecado, não de conduzir ou salvar. Ela funcionou como um instrumento de acusação, mostrando que nenhum homem pode alcançar a justiça por suas próprias obras e que todos precisamos de Cristo. Logo, quem volta para a lei, abandona a graça. Quem abandona a graça, perde Cristo. 2 montes, 2 alianças, 2 destinos. A liberdade de Sara e a escravidão de Hagar. Se existe um capítulo onde Paulo desmascara por completo o legalismo, é este. Aqui ele não usa figuras leves, ele não tenta ser educado. Ele não faz conciliação com tradições humanas. Ele pega a história de Abraão, que todo judeu reverenciava, e a usa como um bisturi para separar quem pertence à promessa de quem pertence à escravidão. Este é um dos textos mais fortes do Novo Testamento. E Paulo é tão cirúrgico que, depois deste capítulo, ninguém pode defender um evangelho misturado com Moisés sem contradizer a Bíblia abertamente. A volta ao legalismo é uma apostasia do coração. Paulo abre o capítulo com uma das frases mais emocionadas da carta. Meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Por quê? Porque os Gálatas, que já tinham sido libertos, estavam flertando com a lei novamente. Eles haviam experimentado o Espírito, a liberdade, a graça, a filiação, o Evangelho puro. Mas agora estavam sendo seduzidos por falsos mestres que diziam: Cristo é bom, mas não é suficiente. Vocês precisam de Moisés também. Esse é o veneno do legalismo. Jesus mais qualquer coisa é igual à escravidão. Jesus mais nada é igual à salvação. Paulo então apela para a história de Abraão, Agar e Sara, a história que expõe religiões inteiras. A narrativa é conhecida. Abraão recebe a promessa de que terá um filho. Sara, estéril, duvida que seja possível naturalmente. Agar, serva egípcia, é dada como substituta. Ismael nasce, obra humana. Depois nasce Isaque, obra divina. Paulo transforma essa história em uma revelação explosiva. Ele diz: Agar representa a lei, Sara representa a promessa, Ismael representa o esforço humano, Isaque representa o milagre divino. E ele continua: estas mulheres são 2 alianças. Em outras palavras, Agar representa a antiga aliança, que representa o Sinai, que representa a escravidão. Sara representa a nova aliança, que significa Sião, que leva à liberdade. Paulo está dizendo: a lei gera escravos, a graça gera filhos. A lei produz Ismael, o religioso esforçado, mas não liberto. Ismael representa obras da lei de Moisés, esforço humano, mérito próprio, autoconfiança, religião baseada em faça por merecer. É o símbolo de toda a vida cristã, cansada, pesada, insegura, baseada na performance, sustentada pela carne. É alguém que tenta obedecer para ser aceito, tenta cumprir para ser amado, tenta merecer para ser salvo. Mas no fim, é escravo, não filho, é servo, não herdeiro. Isaque representa o Evangelho, a promessa que se cumpre sem a ajuda do homem. Isaque nasce quando Sara não podia gerar. Abraão já não podia gerar. O corpo deles estava já amortecido. Não havia mérito possível. Tudo dependia exclusivamente de Deus. Isaque representa o novo nascimento, a graça, a promessa, o Espírito, a filiação, o milagre da salvação sem obras. Paulo conclui: nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Ou seja, você não nasceu pelo esforço da sua carne. Você não nasceu pela lei. Você não nasceu por mérito. Você nasceu porque Deus decidiu gerar vida onde havia morte. O ato profético chocante: expulsar Hagar. Agora vem a parte mais radical:
Sara disse: "Lança fora a escrava e seu filho." Parecia duro, mas era profético. E Paulo aplica isso de forma devastadora contra o legalismo. Lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava de modo nenhum será herdeiro com o filho da livre. Gálatas 4:30. Tradução espiritual. A lei não herda nada. Obras não herdam nada. Legalismo não herda nada. Religiosidade não herda nada. Quem tenta misturar lei com graça perde a herança da graça. Por isso Paulo ordena: expulse o legalismo, expulse o jugo, expulse os mandamentos de Moisés como caminho de salvação. Expulse qualquer sistema religioso baseado em obras. Não negocie com Agar. Não abrace Agar. Não deixe Agar morar na mesma casa que Sara. Agar e Sara não coexistem. Lei e graça não coexistem. Escravidão e liberdade não coexistem. Ou é Cristo, ou é Moisés. Ou é promessa, ou é esforço. Ou é espírito, ou é carne. Ou é herdeiro, ou é escravo. A sentença final de Paulo: você é livre. Viva como livre. Paulo conclui: portanto, irmãos, somos filhos da livre. Não somos filhos da lei, discípulos de Moisés, parte do Sinai, escravos do sábado, seguidores da dieta levítica. Somos herdeiros, livres, nascidos do Espírito, gerados pela promessa, pertencentes à nova aliança. E Paulo termina com a mensagem mais forte deste capítulo: quem tenta justificar-se pela lei, abandona a graça. Não é se arrisca, não é enfraquece a graça, não é mistura a graça, é abandona. Por isso o legalismo é tão grave. Ele não ofende apenas a doutrina. Ele ofende a cruz. Ele desonra Cristo. Ele insulta a obra consumada. Aqui está o resumo em uma frase: Agar gera escravos. Sara gera herdeiros. E Paulo nos coloca diante da pergunta inevitável: de qual aliança você vive? De qual monte você bebe? Qual mãe espiritual te gerou? A resposta determina sua vida, seu evangelho, seu destino. O confronto chega ao seu clímax: justiça, graça e o destino humano. Ao longo deste estudo, percorremos um caminho que atravessa o invisível. Vimos Satanás como o primeiro rebelde, um anjo criado perfeito que escolheu a rebelião. Entendemos por que Deus permite o mal, não por sadismo, mas para revelar sua justiça perfeita. Analisamos a queda e o sofrimento humano, incluindo a morte dos filhos de Jó, e como a promessa de Deus sempre sustentou aqueles que creram. Descobrimos que a filiação em Deus não é natural, não é automática, não é universal, ela é dada pela fé em Cristo. E aprendemos que a lei não salva, mas condena, enquanto a graça, manifesta em Jesus, é o único caminho para a libertação. Agora, chegamos ao ponto mais alto da revelação. A justiça divina é imutável. A justiça de Deus não é arbitrária, não é cruel, não favorece uns e condena outros sem motivo. A Escritura declara: não há justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. Todos, desde Abraão até os filhos de Jó, estavam sob o mesmo julgamento, todos pecadores, todos mortos, todos dependentes de Deus para a salvação. Se Deus destruísse Satanás agora, teria que destruir toda a humanidade, porque todos carregamos a mesma rebelião no coração. Mas ele não destruiu, porque a cruz estava preparada, e a promessa da redenção já estava em ação. A salvação é exclusiva em Cristo Jesus, é o ponto central do plano divino. Quem nele crer, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. A promessa que sustentou Abraão, Isaque e os antigos santos, agora é cumprida plenamente em Cristo. O sangue do Cordeiro não é limitado pelo tempo. Ele cobre pecados passados, presentes e futuros. Não é uma linha temporal que vai para frente e para trás, mas a obra de Deus transcende o tempo, aplicando justiça e redenção aos que creem, independentemente da época em que viveram. Os filhos de Jó não foram abandonados. Eles estavam sob a mesma promessa que aguardava Cristo, e a fé os ligava à salvação futura. Satanás já foi julgado, mas a execução é futura.
O diabo ainda age, ainda tenta, ainda engana, mas sua derrota é certa. O diabo será lançado no lago de fogo e será atormentado para todo o sempre. Apocalipse 20:10. O mundo atual, com suas injustiças, não é prova de crueldade de Deus, mas prova de sua paciência e misericórdia, dando tempo para que os pecadores sejam salvos através de Cristo. Sem queda não há redenção. Sem pecado não há cruz. Sem tempo de história não haveria arrependimento. Tudo converge para a manifestação da justiça e da graça de Deus. O destino humano é definido pela fé. Cada ser humano nasce sob a mesma condição de Jó: pecador, mortal e sujeito à justiça divina. A diferença entre condenação e salvação não está em esforços humanos, mas em crer em Cristo. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26. Não há neutralidade, não há justiça própria, não há salvação por ancestralidade, tradição ou religiosidade. A única escolha que realmente importa é aceitar ou rejeitar a obra de Cristo. O drama cósmico revelado. O confronto invisível entre Deus, Satanás e a humanidade não é ficção, não é alegoria moral, não é metáfora vaga. Deus é perfeitamente justo e misericordioso. Satanás é derrotado, limitado e exposto. O mal existe temporariamente para que a justiça seja demonstrada. A humanidade é condenada pelo pecado, mas salva pela fé. A cruz é o ponto de convergência de todo o drama, a execução da justiça e a manifestação da graça. Nada na história é acidental. Nada escapa ao tribunal de Deus. Nada contradiz sua santidade. Conclusão final. A escolha é sua. Este é o momento de decidir. Continuar debaixo da escravidão do pecado, viver como filho de Hagar, da lei e do esforço humano, ou entrar na liberdade de Sara, da promessa, da fé e da graça. O livro termina como começou, com um convite e um alerta. Você verá o invisível, você entenderá a justiça, você conhecerá a graça e terá que escolher. A escolha determina sua eternidade, sua identidade, seu destino final e seu lugar no drama cósmico que começou antes da criação e só termina no juízo final. O Cordeiro já venceu. O diabo já perdeu. A promessa já está cumprida. A pergunta que fica é: você está em Cristo ou ainda vive sob o jugo da escravidão humana? Para você que ainda duvida, que ainda não entregou sua vida a Cristo, o tempo é agora. Não adie. A Bíblia é clara. Só em Jesus há salvação, só pela fé você é libertado, só pela graça você é acolhido pelo Pai. Se este conteúdo tocou você, inscreva-se no canal Bíblia Sem Engano e acompanhe mais vídeos que expõem a verdade da palavra sem rodeios, sem maquiagem e sem mistério. O conhecimento do que é real muda a vida. E aqui, você não fica na ignorância. Você entende, decide e vive. A escolha é sua. Faça-a com fé. Faça-a hoje.